Olá, sou o reverendo Jair de Almeida Júnior e nós vamos continuar a nossa exposição do Sermão da Montanha, hoje progredindo em mais duas bem-aventuranças. Mas antes disso, vamos nos dirigir a Deus em oração. Senhor nosso Deus, graças te damos de todo o coração, porque sabemos que o Senhor cuida de nós, a tua graça, ó Deus, nunca nos abandona. Sabemos que o Senhor vai adiante de nós e conosco. E agora, ó Deus, pedimos ao Senhor que fale ao nosso coração por meio de tua palavra. Abençoa-nos, ó Deus, com a compreensão. Dá-nos, ó Deus, a habilidade para viver para a tua glória. Oramos no nome de Jesus. Amém. Bom, o nosso texto, para que nós possamos lê-lo. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Vou ler de novo. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Mateus 5, versos 8 e 9. Quando nós vemos essas duas bem-aventuranças, nós percebemos que a felicidade, conforme já anunciada, aquela felicidade que é resultado da consciência de que se tem a vida eterna. Repare, a morte já não representa nada, pelo contrário, a morte para aquele que crê em Cristo é vida. A morte não tem mais aquele ar de desgraça, de juízo. A morte para o crente é bênção, porque a morte para juízo do crente já foi morrida por Cristo Jesus. Quando Jesus morre, todos nós já morremos com ele essa morte para a condenação. Então reparem que a vida se torna bela, a vida se torna uma bênção. Mesmo no meio dos problemas, dos sofrimentos, nós sabemos que isso é uma fase e que passa. A morte, portanto, ao invés de ser, de alguma forma, empurrada para frente de qualquer forma, para o crente, ela é bem-vinda. Significa assumir a vida eterna com Jesus Cristo. Reparem, portanto, que isso é ser feliz. Essa é a felicidade chamada bem-aventurança. Essa felicidade, na primeira bem-aventurança que lemos hoje, ela está ligada aos limpos de coração, àqueles que, de fato, conhecem a Deus, sabem quem é o Senhor Jesus Cristo, têm a habilidade para se relacionar com Ele. E esses limpos de coração, eles são pessoas que, portanto, já têm o coração esvaziado. Lembram-se que nós falamos no último vídeo que a partir da bem-aventurança, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, as bem-aventuranças começam a se interligar. Os misericordiosos se ligam à primeira bem-aventurança, que são os pobres, humildes, mendigos de espírito. Ninguém vai poder sentir a miséria alheia, se condoer da miséria alheia, sem nunca ter sentido a dor da miséria. Mesmo o mais rico, se ele é crente, ele sabe que é um miserável. E ele é capaz, portanto, de olhar para a vida de alguém que é também miserável, não apenas de alma, mas também de corpo, e se compadecer da necessidade dele. Por isso que os misericordiosos têm como pressuposto a primeira bem-aventurança, ser um pobre, humilde, mendigo de espírito. Quando nós falamos da próxima, que é os limpos de coração, que é a primeira que nós falamos hoje, ela está ligada diretamente aos que choram. Lembram-se quando nós falamos dessa bem-aventurança, bem-aventurados os que choram, que é a segunda, que o chorar é um ato de esvaziamento, que significa contar a Deus prazeres e pesares, depondo nas mãos dele a dor, que significa confessar a Deus as culpas, significa, portanto, que aquele coração que estava pesado, atribulado, conturbado, preocupado, agoniado, já não está mais. Não porque todos os problemas foram resolvidos, mas aqueles que choram, diz a bem-aventurança, serão consolados. Então,
depois de nós contarmos a Deus tudo o que nos aflige, desde as nossas próprias culpas até as coisas que nós não atraímos sobre nós, como um acidente, uma doença, ainda assim, ainda que tudo não tenha ainda sido resolvido, mas o poder da oração está exatamente em nós reafirmarmos a nossa confiança e a nossa dependência de Deus. Nenhuma oração move Deus a fazer alguma coisa. Deus já está fazendo. Nós não comandamos Deus a realizar coisas. A oração serve para o esvaziamento da alma, para que nós coloquemos para fora, diante de Deus, todas as coisas que nos afligem, que nos angustiam, todas as coisas que pesam sobre nós. E por isso que somos consolados, pela renovação da nossa confiança, pela renovação da nossa confissão de dependência de Deus. Mas reparem que, sendo um ato de esvaziamento, essa bem-aventurança, a segunda, bem-aventurados os que choram, ela se torna um pré-requisito para os limpos de coração. Reparem como os dois temas estão interligados, eles se casam perfeitamente. Eu me esvaziei de todas as coisas ruins do meu coração, o que eu me torno? Um limpo de coração. Esse limpo de coração é uma pessoa que não tem malícias, não tem malignidade nos seus raciocínios. Não é uma pessoa que é maldizente, não é uma pessoa que está sempre vendo o mal das pessoas. Por outro lado, não é aquele ingênuo, aquele bobão. A ingenuidade é pecado. A pessoa que se deixa enganar, que se deixa levar por raciocínios falazes, por pessoas mal intencionadas, é uma pessoa que está falhando, é pecado. Jesus, ele nos indicou o balanço, o equilíbrio perfeito quando disse: sede simples como as pombas, mas astutos como as serpentes. Então, o crente não é apenas aquele simples, aquele que é ingênuo, aquele que simplesmente é levado por todos. Mas também o crente não é aquele que está sempre imaginando o mal, que as pessoas estão querendo o mal dele, ficar projetando maliciosamente coisas. Então, o equilíbrio entre a simplicidade e a astúcia é o caminho do cristão. É a forma do crente pensar e analisar todas as coisas. Então, limpo de coração é uma pessoa que ele tem essa leveza interior. Como ele não está debaixo de condenações, de preocupações, de agonias, ele é capaz de viver esta vida de uma forma mais intensa, mais abençoadora, sem estar sobrecarregado. Jesus Cristo disse: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde. O que Jesus propõe é uma troca de cargas. Ele propõe que nós assumamos todos os méritos dele, de ter cumprido a lei perfeitamente, de ter vivido vida santa, e ele levar sobre si as nossas dores, as nossas preocupações, as nossas dificuldades. Faz parte daquele que conhece a Deus depositar ao pé da cruz de Cristo o fardo das suas culpas e dos seus pecados. Essa bela imagem foi muito bem compreendida e retratada por John Bunyan em o livro O Peregrino. O cristão, para que ele siga o seu caminho, primeiro ele tem que passar diante da cruz e deixar lá o fardo que ele está carregando. É exatamente isso. Um limpo de coração é uma pessoa esvaziada de mazelas, de impiedades, de culpas, de preocupações. E por isso, diz a bem-aventurança, ele é capaz de ver a Deus. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Então, vejam, ver a Deus não é uma coisa que nós possamos fazer, não é uma habilidade que nós tenhamos com esse corpo, com esses olhos. Não é isso.
Se ver a Deus fosse uma proximidade do pecador diante do Deus Santo, o pecador seria aniquilado. Então, a ideia de ver a Deus é uma ideia de proximidade, mas de uma proximidade com temor e tremor. A proximidade daquele que já foi salvo, já foi lavado no sangue de Cristo, que é propiciado à presença de Deus. A figura de Jesus na sua morte ter rasgado o véu que separava o Santo dos Santos do acesso do adorador. Hoje, o adorador, o crente, ele vai até o Santo dos Santos. Ele vai até a presença de Deus. E é uma coisa tão contundente que, na verdade, reparem, no Novo Testamento, nós não fomos apenas colocados no Santo dos Santos. A presença de Deus é tão grande em nós e nós em Deus, que nós somos o templo do Espírito Santo. Aqueles no Antigo Testamento não podiam nem mesmo entrar no lugar santo, no Santo dos Santos. Nós, no Novo Testamento, somos o próprio templo. Vejam que inversão magnífica, que fala de comunhão, de adoração, da presença de Deus. Então, o limpo de coração é alguém que desfruta da intimidade com Deus. Ele tem uma vida tão purificada, tão esvaziada de si mesmo, que ele é capaz de enxergar na criação a mão de Deus, a glória de Deus. É verdade que todos os homens ficam encantados com a criação. Um pôr do sol, um mar revolto batendo nas encostas, uma lua cheia, um céu todo estrelado, são coisas que extasiam a alma do ser humano. Mas apenas aquele que conhece a Deus, que conhece a Cristo, é capaz de olhar para o céu estrelado ou para o pôr do sol e louvar a Deus por enxergar a glória de Deus, a inteligência de Deus, a perfeição de Deus em tudo o que ele fez. Mas além das obras da criação, o limpo de coração também vê a presença de Deus nas obras da providência. As obras da providência são aquelas que consumam o propósito de Deus na sua e na minha vida. Deus já escreveu a história da nossa vida e é Ele quem nos conduz pelo caminho que Ele mesmo já escreveu. Então, os atos de Deus guiando a nossa vida, mantendo, suprindo, dando sabedoria, conhecimento, todas estas coisas, nós, como crentes, somos capazes de perceber. Perceber Deus agindo, Deus indicando, Deus mostrando o caminho, Deus suprindo. Quantas vezes nós já paramos em alguma situação e concluímos: a mão de Deus atuou. Foi por Deus que cheguei a esse ponto. Então, nós somos capazes, uma vez que temos o coração limpo, de ver Deus atuando na história da nossa vida, na história dos homens, nós somos capazes de ver. E isso é extremamente abençoador, isso é extremamente feliz. A felicidade da vida eterna, a felicidade de saber que mesmo a morte é vida, ela se expressa em conseguir ver Deus através de suas obras. E isso é maravilhoso, isso fortalece, isso nos alegra. Depois, a próxima bem-aventurança, depois dos limpos de coração, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Reparem que agora a felicidade da eternidade, de saber que a morte é apenas uma porta para se entrar na glória, essa felicidade, ela agora é indicada na vida daqueles que são pacificadores. Mas o que é um pacificador? Um pacificador é alguém que se identifica com Cristo. E isso é muito importante de compreender. Não pode ser um pacificador quem não seja um portador da paz. Um pacificador é o portador da paz. Jesus foi chamado de príncipe da paz,
por Isaías. Jesus falou da sua paz, que ele deixaria a sua paz, mas não a deixaria como o mundo a dá. Jesus, quando nasceu, os anjos cantaram: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra a quem ele quer bem. Vejam que o resultado da presença de Cristo é paz. Na carta de Paulo aos Filipenses, Paulo diz: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará mente e coração em Cristo Jesus. A bênção apostólica que nós encontramos nas cartas do Novo Testamento é graça e paz. Então, é muito importante compreender que a paz ela não é um acessório da vida cristã. Ela é o próprio resultado e a prova maior de que nós conhecemos a Deus. Por isso, o pacificador é aquele que se identifica com o próprio Cristo. Porque Cristo é aquele que veio trazer paz entre Deus e os homens e paz entre os homens. Foi Cristo que veio trazer a verdadeira paz, que nada mais é do que o anseio de uma volta a uma vida perfeita. Reparem que paz realmente exige perfeição. Paz exige um mundo que não haja morte, que não haja atrito, que não haja acidente, que não haja doença, que não haja presa e predador. É uma ordem perfeita. Paz, portanto, é aquilo que Adão tinha antes da queda e aquilo que nos está reservado na ressurreição. Paz, nós vivemos nesta terra pela fé. Uma paz buscada, uma paz ansiada, uma paz que já é vivida, mas ainda não em totalidade. Mas é muito importante entender esse conceito. Não há como ser um portador da paz se eu mesmo não tenho a paz. E esta paz, ela é algo sobrenatural. Ela compõe aquilo que o próprio Espírito Santo realiza na nossa vida. E é uma paz, portanto, que vem de Deus. Não é uma paz que se vive naturalmente. Apenas o nascido de Deus, apenas aquele que verdadeiramente conhece o Senhor é que vai experimentar essa paz. Ele vai evidenciar que conhece Deus, que confia em Deus, exatamente pela paz que domina, governa o seu coração, a sua vida. Mas é uma paz de Deus. Reparem, no século passado, houve nos Estados Unidos uma política chamada Big Stick. Isso quer dizer o grande bastão, né? Uma clava, alguma coisa para se bater. O que essa política preconizava? Dizia que se há alguma nação precisando ser pacificada, eles iam lá e arrasavam com tudo. E pronto, a paz foi estabelecida. Obviamente, essa não é a paz de Deus. Seria o equivalente a ver duas pessoas brigando e ir lá arrebentar as duas para estabelecer a paz. Isso é, obviamente, um absurdo. A paz de Deus é algo sobrenatural na vida de alguém. Essa paz, ela se confunde com a presença de Cristo, do seu Santo Espírito, na vida de alguém. Esta pessoa vive tão plenamente em Deus, reparem, ela já vive todas as bem-aventuranças anteriores, que ela é diferente. As pessoas olham para ela com um olhar diferente. Essa pessoa, ela é conhecida por seu relacionamento com Deus, a ponto de até mesmo mudar o ambiente onde ela chega. Se estavam contando piadinhas eróticas, sujas, vão mudar o vocabulário porque aquela pessoa chegou. Ela será reconhecida como uma portadora da paz. Ainda que o ímpio não goste daquele que crê em Cristo, daquele que vive a palavra de Deus. Ainda que seja assim, muitas vezes é. Mas é interessante que esse ímpio,
que não gosta do cristão, quando passar por crises, é possível que ele vá procurar o cristão para se aconselhar, porque ele reconhece que há alguma coisa diferente naquele homem. E essa coisa diferente é a presença do próprio Cristo na vida dele. Ele é templo do Espírito Santo. Isso é ser um portador da paz. As boas novas de salvação são as boas novas da paz. Por isso que a bem-aventurança diz, serão chamados filhos de Deus. Reparem como há uma identificação de nós como cristãos com o próprio Cristo. Cristo veio estabelecer a paz. Ele é o príncipe da paz. Se eu creio verdadeiramente em Cristo, Cristo está em mim. E o seu Santo Espírito me habilita a viver Cristo. Portanto, eu estou manifestando a paz de Cristo. Eu sou um portador da paz porque Cristo habita em mim. E há uma identificação. Lembram-se do ditado que diz, diga-me com quem tu andas e direi quem tu és? Ora, o nascido de Deus, não haverá pessoa que ele quererá mais se identificar do que o próprio Cristo. Por tabela, ele se aproximará necessariamente daqueles que vivem Cristo. Ele vai olhar para uma pessoa consagrada, para uma pessoa que busca santidade e obediência, e naturalmente se aproximará dessa pessoa, porque ele tem necessidade de edificação, de um ambiente santo, sadio, de coisas relativas a Deus e sua palavra. O crente que se diz crente, mas ama a companhia dos ímpios, alguma coisa muito séria está errada. Ou não é crente, ou realmente está com problemas espirituais numa fase da vida espiritual terrível. Por quê? Porque a nossa identificação é Cristo. Nós somos chamados filhos de Deus, porque a paz de Cristo, a paz do Filho de Deus, a presença do Filho de Deus está em nós. E veja que felicidade maravilhosa é essa. Que coisa magnífica é essa? A paz não é um acessório para nós, ela é a base, é o fundamento da nossa vida. Ela é, de certa forma, o próprio Cristo, o príncipe da paz. É o que ele veio fazer em nossa vida, conceder-nos paz, para que vivamos nesta terra com um coração assim, limpos de coração, pacificadores. Vamos fazer uma oração? Senhor nosso Deus, graças te damos de todo o coração por tua palavra tão magnífica, tão maravilhosa e profunda. E pedimos, ó Deus, que o nosso coração seja de fato um coração completamente esvaziado de culpas, de pecados, de iniquidades, de preocupações, de agonias. Que nós, ó Deus, vivamos com um coração leve, que nós sejamos limpos de coração. E assim, ó Deus, habilitados a ver o Senhor em toda existência, a partir da própria criação, mas também as tuas intervenções na história e na história da nossa vida. Também, ó Deus, que nós possamos manifestar Cristo, o príncipe da paz, no nosso comportamento, de forma tão intensa, de uma forma tão poderosa, que as pessoas possam perceber que há algo sobrenatural em nós. A presença de Deus está em nós, manifestando a paz que Cristo veio trazer a este mundo. Não há como, ó Deus, sermos pacificadores se não vivemos a paz. E assim, nós seremos identificados com o próprio Senhor, pelo nosso comportamento, pelas nossas palavras, pelos alvos de nossa vida. Assim, ó Deus, abençoa-nos e usa-nos para a tua honra e glória. Nós oramos agradecidos por tudo, no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos.